Galera, os fãs de Xbox e também do PC, tem um dos principais lançamentos rolando exatamente agora. O Hellblade 2 chegou disponível para Xbox Series S, Series X, para PC e, se eu vi as notícias certas, daqui a pouco para PlayStation também, eventualmente. No vídeo de hoje, a gente vai testar como esse game está rodando no PC, dando uma olhada nas configurações gráficas que a gente consegue habilitar, quais são os hardwares e quantos FPS eles entregam e, principalmente, dar uma olhada nesse jogo que tá muito bonito. Bom, a primeira coisa que impacta no Hellblade 2 é que esse jogo é muito bonito. Faz tempo que a gente não tem um jogo que tem um impacto na galera aqui que tá, enquanto eu vou testando, vai passando o pessoal olhando aqui a tela. Fazia tempo que eu não via ele chamar a atenção de tanta gente. O Alan Wake também conseguiu isso. O Alan Wake 2, em geral, ele também tem os seus momentos, especialmente em algumas cenas, quando você habilita o Ray Tracing, tem muito reflexo, tem efeitos de luz maneiro. O Hellblade 2, ele também ganhou a atenção de muitos aqui e já está na disputa, se não é o jogo mais bonito que a gente jogou, pelo menos, especialmente recentemente, ele é um forte candidato. Tem realmente gráficos muito impressionantes. A começar por algo que já foi destaque no primeiro jogo, é a questão da captura dos elementos faciais, os modelos dos rostos da protagonista e de outros personagens. Eles estão num nível de qualidade muito alto. A personagem é muito expressiva, isso é bem importante para a vibe do ambiente do jogo, da paranoia do que está rolando ali no jogo. Então, realmente, as expressões faciais dela trabalham junto com a ambientação dos cenários e também com, especialmente, o áudio. Lembrando, joguem Hellblade 1 e o 2, joguem com fone. Então, tudo isso casado junto cria realmente uma experiência visual muito impactante. Mais do que a visual, uma experiência audiovisual muito impactante. Os modelos estão em altíssima resolução, tem muita expressão, então toda vez que fecha no rosto de algum personagem, você pega detalhes muito legais. E durante as lutas você consegue ver os seus adversários fazendo expressões. Então, à medida que você está trocando, tá na trocação ali, você consegue ver a cara de desdém depois de uma esquiva, ou a cara de raiva ou dor que o seu adversário se sente cada vez que você dá um impacto, acerta ele. Então é extremamente satisfatório. Os movimentos, a captura dos movimentos fazem a física ser muito interessante, como ela funciona quando você impacta o adversário, ver a expressão de dor dele, ver a qualidade do áudio, tudo isso faz com que realmente seja uma experiência e tanto o Hellblade 2. Faz tempo que a gente não vê um jogo aí que feche isso tão bem. E a parte técnica tem também alguns outros elementos que são impressionantes. Então, ele não faz uso de Ray Tracing. Então, uma das poucas coisas que, eventualmente, eu vejo não entregando uma qualidade tão legal é, por exemplo, os reflexos. Às vezes, as poças d'água têm aqueles reflexos que são feitos via espelhamento da imagem da tela. Então, você vê, às vezes, as sombras, os reflexos aparecendo e desaparecendo, dependendo de como você se move. Em algumas superfícies, isso dá um acabamento não tão legal, mas também é um detalhe que não chama tanta atenção. Versus todo o resto, que inclui, por exemplo, a geometria dos ambientes. Então, pedras têm muitos polígonos, elas têm muitos detalhes. Outra coisa que chama atenção também é a questão das nuvens, da neblina. Tudo isso tem muito volume. Quando você está jogando as qualidades mais altas, inclusive, é bem impressionante o quanto você tem muita neblina interagindo com objetos do cenário e especialmente com a luz. Então a luz também interage com essa neblina e o resultado é que você tem realmente... Algumas cenas ficam com uma ambientação muito impressionante. Efeitos de luz e sombra também estão muito eficientes, então apesar de a gente não ver um uso intensivo, não ver uso de Ray Tracing para esse game, a gente vê como o trabalho da Ninja Theory foi muito eficiente nessa parte. Então a gente tem realmente um game com qualidade geral, assim, bem impressionante à primeira vista. Uma coisa que chama muita atenção no game é o quanto ele é cinemático, então várias das cenas são realmente muito cinematográficas, muitos closes, muitos jogos de câmera, e o jogo reflete isso inclusive na sua escolha de proporção, porque se você joga ele numa tela 16:9, uma tela wide tradicional, os desenvolvedores meteram 2 barras pretas em cima e embaixo para transformar o jogo em 21:9, ou ultra wide, que é o formato do cinema. Então você tem uma experiência que é de cinema, mas tem um probleminha, é a que você tem. Se eu abro o jogo aqui em 16:9, a proporção da nossa tela aqui, vê que tem 2 barras pretas em cima e embaixo. A única coisa que me incomodou um pouquinho é que não dá para desabilitar isso. Eu entendo por que eles escolheram fazendo essa proporção, eu só acho que não deviam forçar todo mundo a embarcar na ideia. Eu gostaria que tivesse uma opção aqui de você desabilitar essas barras e usar a tela cheia no 16:9 ao invés de forçar essas barras pretas. Quem tem tela OLED, isso não é um problema, as barras pretas não iluminam, né, ficam completamente escuras. Quem tem umas telas VA ou IPS, dependendo da tecnologia que você tem ali, às vezes tem um pouquinho daquele vazamento de brilho, então essas barras não ficam bem pretas, ficam umas barras meio cinzas. Então,
acho que a Ninja Theory podia pôr por padrão isso, para o cara ter essa experiência por padrão, mas para quem implicou com as barras, poder desligar as barras não seria uma má ideia. Em compensação, se sua tela for ultra-wide, como é o caso da minha lá em casa, foi maravilhoso abrir num display Quad HD ultra-wide, porque encaixou certinho na proporção 21:9, e obviamente eles não colocaram barras, o que seria loucura. E, na verdade, o formato super ultra-wide também está contemplado. Então, a gente testando num Odyssey G9, ele encaixou muito bem nessa proporção. Então, se você tem uma tela ultra-wide ou super ultra-wide, você vai ter uma experiência interessante. E se sua tela for 16:9, você também vai ter uma experiência ultra-wide, mas não vai ser consentida. É aqui como eles configuraram o jogo. Não quer dizer que eu não achei defeitos, mas é que porque eu sou muito chato. À medida que eu ia mostrando pra galera aqui as capturas e o que eu descobria, eu não fiquei com as... Eu vi que a galera notou que eu tô procurando pelo em ovo, mas é justamente porque o jogo é muito bonito, a gente começa a tentar encontrar, ver se ele tem alguma imperfeição ou detalhes na escolha do desenvolvimento. E a gente nota alguns detalhezinhos, mas eles muitas vezes estão relacionados a qual é a qualidade que você vai rodar esse game. A gente vai começar a falar da performance ali para frente e em muitos momentos a gente vai ter que começar a usar escalas de resolução. Em alguns momentos a escala de resolução não entrega resultados tão legais. Então, por exemplo, se a gente pega uma imagem, essa cena, renderizada em 4K nativo, você vê que ela tem um acabamento legal, está com bordas bem definidas, os elementos estão bem definidos. Nós temos diferenças de qualidade entre o que cada uma delas entrega. Então, por exemplo, se eu habilito o DLSS nessa cena, ela fica boa, aqui no caso 4K, DLSS desempenho, vocês vão ver que ela ainda entrega um resultado legal, principalmente ali os cabelinhos no pescoço da protagonista, ali na nuca dela, você vê que estão em boa definição. Mas, por exemplo, se você usa essa mesma cena com o AMD FSR, você já vai ver um pouquinho de cintilação. Então, lembrando, está em 4K com FSR no modo desempenho, e a gente já começa a notar um pouquinho de cintilação. O Intel XeSS também entregou um acabamento que não foi perfeito nesse detalhe, mas então você vê como a gente já tem um impacto, mesmo em 4K, se a gente começa a usar as tecnologias de upscaling, a gente já começa a notar principalmente um pouquinho mais de serrilhamento, um pouquinho mais de detalhes que não ficam tão bem assim. Só que o problema é que a gente não vai precisar das escalas de resolução só para o 4K. Quando a gente já vai mostrar para vocês o desempenho, a gente teve que habilitar esse recurso várias vezes quando eu estava lidando até com o Full HD. E aí a coisa aperta um pouquinho. Comparando aqui o jogo rodando em 4K com o DLSS no modo desempenho, ou seja, ele está reduzindo em 2 vezes a altura e 2 vezes a largura, né, fazendo 4 vezes menos pixel do que a imagem final que a gente vai apresentar. Se a gente compara isso com o DLSS no modo qualidade, então já renderizando só 1.3x pixels, né, só 30% mais pixels, só que partindo do Full HD, olha como os detalhes do rosto da protagonista já não ficam muito legal. Esse jogo ele sente muito o impacto de quando você reduz a resolução dele. Ao máximo, vocês devem buscar usar escalas de resolução para entregar uma resolução final em 4K, em Quad HD, que mesmo que você escolha rodar em Full HD nativo, o resultado não é tão interessante versus a essas técnicas de upscaling em direção ao 4K. O jogo funciona melhor assim na parte gráfica, fica com menos defeitos aí nas bordas, e aqui nós temos uma clara vantagem para o DLSS no comparativo versus Intel XeSS e também o AMD FSR. O que nos traz também é uma questão de quais as tecnologias que estão no PC, né? Então, olha só, estou com o jogo aberto aqui e entrar na parte de gráficos. Então, a primeira coisa que eu acho muito maneiro é que o jogo tem, então, tanto um upscaling interno, quanto o Intel XeSS, AMD FSR e o NVIDIA DLSS. Então, já temos um ponto positivo, todas as tecnologias estão abarcadas aqui. Se você tem uma placa de vídeo RTX, você vai poder habilitar o DLSS. Se você não tem, vai ter o FSR disponível. Se você tiver uma ARC, também vai poder ter a tecnologia da Intel. A única coisa que eu senti falta foi o FSR trazer um modo automático. Então estão aqui todas as qualidades gráficas dele. Eu prefiro às vezes deixar no modo automático e dizer qual é a minha meta de quadros. Quero 30 frames, eu quero 60 frames e o FSR que fique variando a resolução interna. Não ficou disponível o FSR. Então, por exemplo, no DLSS eu tenho isso. Eu tenho aqui a resolução, tem o automático ou aqui as várias qualidades gráficas que eu posso fazer na mão. E no Intel XeSS, então o XeSS está meio zoado esse negócio. Então eu não sei se vocês viram, mas uma atualização recente dele colocou muitos modos, alguns ficaram com nomes bem idiotas. Não tem como eu definir outra coisa senão Intel XeSS no modo qualidade Ultra Plus. Tá virando franquia do Street Fighter. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha! Depois de uma mudança recente, o Intel XeSS, então ele entrega o modo qualidade Ultra Plus, o modo qualidade Ultra, o modo qualidade e o modo equilibrado. E assim, isso aqui rola um leve engodo, que eu tenho que aproveitar esse momento para puxar a orelha da Intel.
que é a troca da nomenclatura fez como, por exemplo, o modo Performance, que antes aumentava em 2x, e agora ele aumenta 2,3x. Isso é complicado porque tanto a NVIDIA quanto a AMD usam a nomenclatura Performance para 2x, e a Intel vai usar para 2,3x. Então, quando a gente colocar que o Intel XeSS entrega mais performance que o FSR e o DLSS no modo qualidade, no modo performance, não é porque ele é mais eficiente, é porque a Intel está usando o mesmo nome, mas por uma redução maior de resolução. Isso acontece em outros lugares. Então, por exemplo, o balanceado tanto da NVIDIA quanto da AMD, do FSR e do DLSS é 1.7, eles chamam isso de qualidade. Então tá vendo como tá rolando um migué aqui e não consigo pensar que isso é bem intencionado, ainda mais quando você precisa transformar o seu modo qualidade, ou que todo mundo chama de ultra qualidade, tem que dar um nome bobo como Ultra Quality Plus, você vê que a coisa deu uma desandada. Mas vamos lá, voltando para as tecnologias que estão disponíveis. O jogo deixa você mexer nas pré-definições, tem 3 pré-definições padrão, e você pode abrir as configurações avançadas. Aqui vem uma coisa que chamou muita atenção da gente, que é, esse jogo tá muito bonito no mínimo. Então, se você ver as nossas capturas em qualidade mais baixa possível, é bem impressionante pensar que esse é o mínimo do jogo. Ele realmente tem muita qualidade gráfica, mesmo que você tenha que configurar isso no mínimo. Vocês sabem que isso é uma má notícia, na realidade. Quando você não tem a qualidade mínima fazendo um detrimento muito grande na qualidade visual, vocês também sabem que isso também não vai mexer muito na performance. Já vamos comentar a parte de desempenho do game mais pra frente. Mas então, temos esses 3 modos de configuração que vão do baixo pro alto, bem direto, bem separadinho aqui. E uma coisa que eu sempre gosto é você poder ver a mudança dessas qualidades acontecendo no seu game. E a Ninja Theory usou uma técnica que eu achei interessante. O jogo está sendo renderizado aqui. Então, se eu venho aqui e abro os nossos gráficos, vê que a RTX 4090 está 98% de uso, ela está trabalhando, mas essa tela não tem nada. Tem, ela está ali atrás. Se eu bato espaço, ali atrás está rolando uma cena. Isso é logo no começo do jogo e você pode mexer na qualidade das coisas e ver as alterações acontecendo. Então, por exemplo, veja quando eu mexo na textura, nada acontece. As nossas capturas já vão mostrar isso para vocês também. Mas eu posso mexer e ver acontecer. Então, por exemplo, vou aqui... Inclusive, não sei se vocês perceberam, tá com um pouquinho de cintilação em Intel XeSS. Nessa cena aqui, ó. Na grama, tá vendo? Ela tá com um pouquinho de cintilação. Se a gente pôr no modo Ultra Quality Plus, reduziu. Se a gente põe no modo Ultra Desempenho, fica horrível. Aqui dá pra gente mostrar em ação para vocês a vantagem que o DLSS está tendo nesse cenário. Ó, vou pôr no modo Qualidade. Tá um pouquinho de cintilação também. Por exemplo, e se eu coloco no modo Ultra Desempenho, muito mais cintilação. Então percebe que eu estou vendo a mudança da performance, eu também estou conseguindo ver a mudança gráfica acontecendo. Isso ficou bem legal. E esse cenário é um bom cenário de testes. Eu tenho visto que essa cena que eles escolheram para configuração é um bom representante dos piores momentos de desempenho do jogo. Então, se rodar bem essa cena, provavelmente vai rodar bem o resto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pré-definição. Vamos ver se ele me deixa trocar. Ó. Pré-definição global. No baixo, dá para ver como ele deu uma reduzida, por exemplo, na quantidade de grama. Médio já tem um pouquinho mais e o alto vai ter bastante. Mas veja que tirando a grama, tá um pouquinho difícil ver muito mais diferença. Só que ó, em tempo real eu consigo ver na mudança. Ó, 170 frames no alto, 220 no baixo. Nesse trecho aqui. Lembrando que eu também estou usando o DLSS no modo Ultra Desempenho. Né? Isso também impacta. Bacana essa solução de você ter essa configuração. Pena que isso me deu um baita susto quando eu fui configurar o game na GTX 1650, porque ao entrar nesse menu ele ficou a 3 FPS. Ficou um pouquinho difícil navegar nele, porque a 1650 estava trabalhando muito. Apesar de parecer que isso aqui é só um menu com texto, não, lá atrás está o jogo rodando. E a questão então da qualidade. Eu mostrei para vocês um pouquinho da troca de qualidade indo do alto para o baixo. Nós tivemos nessas comparações o seguinte resultado. Ó. Então, como eu já mostrei ali, a grama deu uma boa reduzida na quantidade de grama, mas perceba que, tirando isso, os modelos continuam bem parecidos. A gente não tem muito mais ou menos geometria, as sombras também não mudaram tanto. Eu tive que procurar bastante locais em que mudava mais a qualidade gráfica. Então, num dos comparativos, que eu consigo mostrar bem para vocês, a resolução da neblina reduz bastante. Então, se você comparar o alto para o médio e para o baixo, vocês vão perceber que principalmente o baixo ele tem bastante redução na resolução da neblina. Ela fica meio que piscando, se você for ver. Ela não está tão estável. Isso é porque realmente ela está em baixa resolução. Então foi um dos momentos em que eu senti um impacto maior da mudança de qualidade, além de a grama, que foi uma coisa que eu mostrei aqui para vocês, que ela foi um pouco mais impactada. E tem uns detalhes muito pequenos. Então, por exemplo, a sombra mesmo no baixo está numa resolução bastante alta. Então, enquanto a gente ia jogando no game na qualidade mínima, sombras costumam perder bastante resolução à medida que você está economizando recursos gráficos, e o Hellblade ele ainda está segurando a resolução bem alta. Você vai ver que o personagem está muito bem desenhada
ali na água. É uma coisa que costuma, no baixo, não entregar tanta qualidade, mas esse game está entregando. Então, um detalhe que a gente vê, por exemplo, nessa cena, se você olhar bem ali na região do pescoço dela, dá para ver que a sombra está cintilando de leve por estar numa resolução um pouco menor. Mas é, de novo, eu catando pelo em ovo, é um detalhe muito pequeno. E outro detalhezinho que a gente percebeu é alguns efeitos a menos na qualidade baixa. Então, a personagem, em cenas de chuva, por exemplo, ela tem a pele dela brilha um pouco por estar molhada na configuração média e alta. E no baixo eles tiraram esse efeito. Mas, apesar de a gente não achar tanta diferença gráfica, essa mudança de preset deu um impacto grande. Colocando a 4090 para rodar esse game no Ultra, né, qualidade alta no caso, e usando o DLA, então estamos renderizando em 4K nativo, nessa cena comparativa a gente vê ele rodando próximo de 60 quadros em qualidade alta, tem um baita salto para uns 85 FPS na qualidade média, e por fim a gente começa a se aproximar dos 100 FPS quando a gente vai lá e habilita ele no modo qualidade baixa. Olhando o balanço entre qualidade e performance, acho que a maior parte dos jogadores devem mirar na qualidade média. Eu acho que ali tem um bom sweet spot, não tem tanta diferença para o Ultra, e o baixo vai impactar mais em algumas questões, como alguns modelos ali, você vai ver que, por exemplo, nessa cena aqui, vê como tem menos vegetação, se você traz para o médio, já começa a ter uma boa quantidade de vegetação, e o alto não é que não tenha um ganho, mas o médio já parecia ser o suficiente. E outra coisa que muda também é, por exemplo, a questão daqueles efeitos, por exemplo, a pele dela molhada não foi perdido no médio, a neblina ainda estava com uma resolução aceitável no médio, então provavelmente é a qualidade média que você deve mirar no PC. E como fica o game no Xbox? Nós vamos ter vídeo sobre isso. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos separar um segundo vídeo, vamos dar uma olhada, uma investigada em Hellblade rodando no Xbox Series S e Series X e vamos dar uma comparadinha também como está no PC. Isso fica para a próxima, a gente compra esse vídeo na volta. Agora, questão de desempenho, vamos lá, eu rodei testes com bastante coisa, tá um pouquinho complicado. Então, o jogo, ele tem como placa mínima pedida ali na altura de uma GTX 1070. Então, a gente já sente que é um jogo um pouco mais pesado. Alguns games que estão focando só na nova geração, só no PlayStation 5 e no Xbox Series, já indicam uma 1070 como mínimo, não é mais uma 960 ou uma 1060, né? Uma 1060. Isso já nos indica que o jogo é um pouquinho mais pesado. E quando a gente testa com ele, então, puxando aqui a 1070, uma placa bastante popular, já com alguns anos nas costas, mas ainda assim uma placa um pouco mais potente, né, de uns anos atrás. Coisa fica um pouquinho apertada, a gente tem que jogar com Full HD no mínimo e não consegue segurar 30 quadros. Isso é um ponto bem crítico, a gente fica ali beirando os 25 frames, dependendo da cena. Foi preciso habilitar o FSR no modo qualidade para a gente começar a ter um gameplay mais seguro entre 35 e 45 FPS. E é aí que vem aquela minha discussão inicial da escala de resolução. Como esse jogo não baixa tanto assim a qualidade gráfica no mínimo, a gente começa a ter que abusar da escala de resolução quando precisa mais performance. E a escala de resolução tem esse impacto negativo. Alguns modelos ficam com o serrilhado bem zoado, o rosto da protagonista já não fica tão legal, cabelos principalmente, detalhes como barba, a gente começa a ver eles ficando com muito serrilhado e meio indefinidos. E foi o jeito, para 1070 pegar um gameplay mais estável, para você provavelmente travar 30 ou deixar ele oscilar entre 35 e 45, a gente precisou do FSR no modo qualidade. O resultado final é um gráfico ok, não é horroroso, com certeza é muito mais bonito que muita coisa que a gente jogou recentemente, mas nos mostra como esse jogo está pesado e como games de olho no Xbox Series S e Series X, mas especialmente o Series S, né, que é a referência por ter menos performance dos dois consoles, se a desenvolvedora buscar manter esse nível para o PC, eles potencialmente vão forçar aí uma configuração nessa faixa aí, uma 1070, com você olhando para a configuração dos 30 FPS. Mas quando que as coisas começam a ficar tranquilas? Então, subindo um pouquinho mais de patamar, comecei a ter mais estabilidade com esse cara aqui. A RTX 2060, mas ainda assim não tão bem. Eu gostaria dela rodando melhor. A gente puxou para qualidade média em Full HD e ela passou a rodar na faixa de uns 45 quadros. De novo, ela não está buscando 60 quadros, a 2060. Então, essa é a primeira placa que eu começo a fazer alguns ajustes e achar uma configuração já um pouco mais confortável para o game. Então, a 2060 em Full HD, com o DLSS no modo qualidade e na configuração média, vai rodar na faixa de uns 45 quadros, vai conseguir nativo em Full HD, ela vai rodar na faixa de uns 45 quadros. A gente começa a jogar mais próximo dos 60 quadros, que é o que muitos jogadores de PC estão buscando, habilitando o DLSS no modo qualidade, tendo aqueles efeitos negativos que eu comentei para vocês no visual, e aí a gente joga entre 55 e 60 frames, a gente já chega num patamar confortável, mesmo não mantendo sempre 60 frames, as quedas para valores acima dos 50 ainda costuma ser um gameplay fluido. Aí agora subindo um pouquinho, agora mirando na 3060, um modelo muito popular, a gente consegue já lidar com a qualidade Full HD alto
com gameplay que vai oscilar dos 30 aos 40 quadros. A gente já pode, por exemplo, mirar em Full HD alto, 30 frames na 3060 e jogar. Se você está buscando 60 quadros, aí você precisa ou trazer para o médio ou, por exemplo, habilitar o DLSS no modo qualidade em Full HD. E, provavelmente, se você tem uma 3060 e uma tela de alta resolução, eu tentaria ao máximo renderizar em 4K e ir trabalhando com, por exemplo, o modo desempenho do DLSS, fazendo ajuste para o médio. Eu acho que provavelmente é onde você vai ter o melhor resultado gráfico. Sempre que puder, busque a resolução final ser mais alta, mesmo que você tenha que puxar um pouquinho na escala de resolução. Outros modelos, agora para quem está curioso para performance máxima, nós temos aí a RTX 4090, ela roda esse game 4K no Ultra e ela vai rodar na faixa dos 48 aos 55 frames, ela fica próximo aí dos 50 frames em cenas mais pesadas, colocando tudo no Ultra. Aqui pode entrar em ação duas coisas, você pode muito bem usar o DLSS no modo qualidade, que em 4K vai ficar excelente, ou você pode habilitar um recurso que infelizmente ficou restrito às RTX 40. Esse game tem gerador de quadros, então se eu venho aqui nos gráficos, habilito o DLSS, vocês vão ver que surge a opção do gerador de quadros, e ele está descrito aqui, que é o gerador de quadros do DLSS. Então ele não está disponível, infelizmente, para FSR. Pode ver que sumiu o gerador de quadros quando eu troco para esse modo. Colocando o gerador de quadros em ação, a RTX 4090 vai nos entregar mais de 80 frames no gameplay, tem um resultado final aí bem bom em fluidez. Na disputa com a sua rival, a AMD, as Radeon estão indo muito bem. A RX 7900 XTX, ela entregou uma performance acima dos 60 quadros numa cena que eu testei, qualidade alta em 4K, usando a renderização nativa do FSR. Não estou fazendo escala de resolução. Ela já consegue rodar próximo dos 60 quadros, então você deve ter uma performance não muito distante entre a 4090 e a 7900 XTX. Então, são os dois topos de linha das duas empresas, mas considerando que a 7900 XTX é consideravelmente mais barata, é uma vitória aí pro lado Radeon na relação entre custo-benefício para rodar esse game. E quem se saiu bem, para nossa alegria, mais uma, sempre bom sair de duopólios, as Intel Arc. Então nós já tivemos alguns lançamentos bem problemáticos para essas placas. Eu lembro que Dead Space foi bem ruim, o remake rodou muito mal nas Arc. Nós tivemos, ele nem abriu em Starfield, quando o jogo foi lançado, nem abria, e nós estamos numa boa sequência. O Ghost of Tsushima, por exemplo, ele rodou bem na nossa live, então quem deu uma conferida lá, a gente testou a Arc entregou uma performance bem estável, um bom nível de desempenho, e novamente as Arc se saíram bem agora com o Hellblade. Lembrando que tanto a AMD quanto a Intel já tem driver que mencionam otimizações para o Hellblade 2. A NVIDIA ainda não, no seu último driver, fala só do Ghost of Tsushima, mas elas rodaram bem estáveis, com um bom nível de performance. Pode dropar um driver focado em Hellblade, mas mesmo não sendo esse o foco do último driver, as placas dos nossos testes, as NVIDIA já estavam rodando muito bem esse jogo. Mas trazendo para a Intel Arc, nós tivemos uma performance que entrega em Full HD, a gente consegue qualidade média e usando o XeSS em modo qualidade, algo na faixa de 50 FPS. Então ela está rodando um pouquinho parecido com a RTX 2060. Eu gostaria de ver ela brigando mais próximo da RTX 3060, como ela faz em alguns outros games, mas normalmente isso acontece em games com Ray Tracing. As ARC são muito boas em games que incluem a tecnologia Ray Tracing, não é o caso do Hellblade, é só na rasterização. Aí ela ficou mais ou menos ali na altura de uma 2060 em termos de performance, mas principalmente rodou lisinha, que é o mais importante. Ela rodou com bastante estabilidade, então dá sinais de que esse jogo já no seu lançamento já pode ser jogado sem problemas nas placas de vídeo da Intel. Pesadinho em alguns hardwares aí, uma 2060, a 1070 foi no grito, mas e como é que é os hardwares de entrada raiz? Aqueles que realmente que a gente coloca para chorar aqui no Adrenaline. Eu testei a GTX 1650 e eu escrevi RIP embaixo dela. Ela derreteu em toda a configuração que eu tentei fazer. Eu tentei puxar para o mínimo que eu consegui, colocar a FSR em níveis vergonhosos. Não dá para andar de mão dada na rua com os gráficos que saíram disso aqui. E o resultado é que gráficos muito leves não vão ter performance. A GTX 1650 não vai aguentar, uma 1050 Ti também provavelmente não vai aguentar. Se uma 1650 não aguenta, a gente já sabe que todo o bonde dos gráficos integrados vai para vala também. Então, gráficos integrados, seja RDNA das mais recentes aí dos gráficos integrados Ryzen 8600G, 8700G, seja gráfico integrado Vega lá dos Ryzen 5600G, Steam Deck, ROG Ally, toda essa galera vai de arrasta para cima. Isso é um resultado realmente do gráfico dele ser muito pesado, mesmo no mínimo, e para essa galera nem mesmo a escala de resolução em modos obscenos foi o suficiente para fazer o rolê para rolar. Não vai rolar. Hellblade está cancelado para a galera dos gráficos integrados.
Bom, e o que esperar do nosso bom e velho PC baratinho? Com o Ryzen 5 5600 e uma RX 6600, uma configuração que a gente recomenda para uma boa máquina de entrada, nós temos um gameplay que em Full HD, qualidade alta e não usando escala, né, renderizando em 1080p, o gameplay fica acima dos 30 frames, mas não muita coisa acima, então fica também impossível buscar 60 frames. Se habilitamos o FSR no modo qualidade, essa configuração média já dá para buscar em Full HD algo mais próximo dos 50 FPS, com eventuais quedas mais próximo dos 40, mas em geral ali entre 50 e 55 FPS. Então um resultado bom para essa placa Radeon de entrada para quem quiser jogar o Hellblade. Bom, e o que eu achei do jogo baseado nos nossos testes, o que a gente avançou da história enquanto ia trocando hardware e tentando fazer rodar bem em diversas configurações. É um jogaço, ele é extremamente imersivo. Se você coloca seu fone de ouvido e concentra para mergulhar nessa experiência, a parte técnica dele faz ele ficar muito bonito. Ele é muito... A ambientação, o gráfico dele entrega isso, mas a construção também, a parte artística de... as composições que a câmera forma, a forma como as fases foram construídas para sempre virar a câmera para lugares, para ter o seu ponto de visão em algum desses lugares, ele é realmente uma experiência cinemática imersiva e um pouquinho paranoica. Dá para ficar meio nervoso jogando esse jogo, especialmente com os fones de ouvido e as vozes. Eu acho ele realmente um forte concorrente aí para jogo do ano. Foi uma das experiências mais maneiras que eu tive jogando por enquanto em 2024. Bom, galera, essa é a nossa visão com os testes com o Hellblade. Vamos ainda trazer mais vídeos, então a ideia é trazer também nossas impressões com como o jogo chegou no Xbox Series S e Series X. Então assina o canal se vocês ainda não são assinantes, marca aí para o sininho avisar vocês que nosso vídeo deve dropar ainda hoje. É o plano ele aparecer para vocês aí, se tudo der certo na parte dos testes da edição. A gente vai ver e avisa vocês. E até a próxima, tchau, tchau.